Olá, vamos então de modernismo brasileiro, tá? É, eu quero deixar claro aqui que isto aqui é apenas um resumo, tá? Este vídeo integra uma série de outros vídeos que serão publicados trazendo resumos, tá, da história da literatura brasileira, para não ficar muito longo, e tal. Você pode achar o assunto completo, minuciosamente, no blog Casa do Poeta. Eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição. Mas se você for pelo Google, é blog Casa do Poeta. Aí você entra lá em categorias, você clica em literatura e autores e você vai encontrar uma série de assuntos lá, tá? Ou pode ir direto na caixinha de pesquisa dentro do blog, que ele vai te conduzir para o assunto específico que você deseja. Mas eu vou deixar o link aqui, você já vai direto lá no assunto e pode aproveitar e pesquisar outras coisas. Então vamos lá. O modernismo brasileiro, ele tem como marco a Semana da Arte Moderna de 1922, que aconteceu entre os dias 11 e 18 de fevereiro de 1922. Então, nomes assim importantes, célebres, como Anita Malfatti, Mário de Andrade e Oswald de Andrade, se reuniram no Teatro Municipal de São Paulo em um evento focado no desvencilhamento do conservadorismo dominante no meio artístico, literário brasileiro, tá? Então, peraí, vamos deixar esse ranço para lá, tal, vamos criar uma arte toda nossa, né? E dentre essas artes, a literatura, é, com linguagem própria do brasileiro, com temas próprios e tal, e vamos deixar essas influências europeias, essa coisa toda para lá, né? Então, assim, meio que foi um grito, assim, de libertação e se tornar maior de idade, né? A emancipação artística brasileira. Então, assim, inspirados pela renovação artística internacional, os artistas nacionais buscavam a afirmação de uma arte genuinamente brasileira, tá? Por meio de um movimento que se consolidou como uma agitação artística, tá? Mas também social, política e cultural. Não tem como você falar de arte e principalmente literatura se desligar da política, da história em geral, tal, né? Do social e tudo mais. É, é uma expressão humana, não tem como fugir a isso. O modernismo perdurou por quase 40 anos no Brasil. Na literatura, pode ser estudado em três fases, tá? Modernismo em três fases. Nós temos a primeira geração, a segunda e a terceira. Vamos à primeira geração, 1922 a 1930, conhecida como a fase heróica, com forte influência de vanguardas europeias. Nós vamos ter aqui mais adiante as vanguardas europeias, tem surrealismo, toda aquela material todo da época das vanguardas europeias, né? Eu vou trazer detalhadamente e depois as vanguardas com todos os seus movimentos ou submovimentos, né? E depois cada um deles assim à parte, tá? Então, com forte influência de vanguardas europeias como o expressionismo, o futurismo e o surrealismo, tá, que compõem as vanguardas europeias, o período foi marcado pelo repúdio ao conservadorismo da arte brasileira de até então. Opa, deu. Quem fez, fez. Quem não fez, não faz mais. De agora em diante, a arte é nossa. Dentro da literatura, existe uma tendência de negação do passado,
valorização do cotidiano, do índio brasileiro, coloquialismo e perspectiva nacionalista, tá? Então, não louvamos mais o mundo lá fora, a Europa e tal, e tal, e tal. Agora é o Brasil, vamos erguer o Brasil, uma perspectiva nacionalista. E o coloquialismo, que é a linguagem popular, a coisa do povo, aquela ginga, aquela malemolência brasileira e tal. É isso aí. Diversos artistas brasileiros retornaram ao país com novas ideias após um período na Europa. Então, né, vem com a cabeça fervilhando. Então. Entre os nomes mais importantes dessa fase estão Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Tarsila do Amaral. O Apuru é uma das obras mais icônicas da primeira geração modernista, né, da Tarsila do Amaral. Então, nós vamos lá. Aí vem a segunda geração. Isso foi até de 1922 até 1930. Agora, de 1930, 15 anos, até 1945, a segunda geração ela é conhecida por ser a fase da consolidação do movimento no país, tá? É o período de inovação de ideias, marcado pelos ecos da Segunda Guerra Mundial, que geram uma preocupação referente ao ser humano e às suas angústias. Durante essa fase, o romantismo brasileiro atinge seu ápice por oferecer uma análise crítica e contemporânea, tá? Então, uma literatura assim mais engajada, mais ligada às angústias do seu próprio povo, aos anseios, alegrias e tristezas e tudo mais. O momento é bastante fértil, tanto na poesia quanto na prosa. Érico Veríssimo é um dos mais importantes escritores nessa fase. Aí vem a terceira geração. A segunda foi a primeira de 1922 a 1930, a segunda de 1930 a 1945. Agora, de 1945 a 1960, porém, mais 15 anos aí, é a terceira geração. Ela se encontra em meio à redemocratização do Brasil, né? Pós-era Vargas, tá? Até porque teve aquela coisa da ditadura ali, tudo mais, tá? Aquela efervescência toda. Então, passou a era Vargas, um momento de redemocratização, e a literatura, como todas as artes, refletem isso diretamente. Então, assim, ela se encontra em meio à redemocratização do Brasil, pós-era Vargas e ao fim da Segunda Guerra Mundial. Ninguém sai incólume de uma guerra, né? Sempre tem diversas alterações e tal. Então, entre as características desta fase estão o regionalismo e o intimismo, e uma nova introdução da formalidade dentro da literatura. O intimismo, aquele que você fala mais sobre o sentimento, é a coisa mais subjetiva e tal, isso, aquilo, né? Com relação ao objetivo social que está ali por fora. E há uma nova introdução também, assim, a uma certa formalidade e tal. Aí nós temos Clarice Lispector, né? Uma das mais importantes escritoras que pertence à terceira fase modernista, assim como Guimarães Rosa, com sua prosa voltada ao drama humano do sertão. Tá? Então você vê aí que Clarice Lispector, você vai ver mais adiante, no outro vídeo que a gente vai fazer, ela é senhora de uma literatura intimista, sabe? Dos meandros lá, do ego humano, da psique humana e tudo mais e tal. E o Guimarães Rosa, ele tem uma prosa toda leve, uma prosa poética até, né? E mais preocupado com as coisas do sertão e tal. Então, quando se fala em sertão, se fala em região. Então, a literatura regionalista.
Clarice Lispector, por meio da sua literatura introspectiva e linear, eu diria até não linear, porque ela não segue os padrões, sabe? Uma linha reta, tal. A coisa meio que não tem começo e não tem fim e tal. É uma escritora genial, né? Ambos faziam parte do grupo Geração de 45, tá? Então, a Clarice e o Guimarães Rosa, Geração 45, que também contava com Ariano Suassuna e Lígia Fagundes Telles, tá? Então, tá aí, essa é a terceira fase do romantismo. Como eu disse a vocês, isso aqui é só um resumo. Eu vou deixar na descrição o link do blog Casa do Poeta. Lá você vai encontrar o assunto completo, tá? Se você for direto pelo Google, sem o link, então blog Casa do Poeta, você vai chegar lá, tá? Em categorias lá dentro você vai encontrar, você vai procurar literatura e autores, ou recursos linguísticos, estilísticos, poesia, diário de bordo, resenha literária. Lá tem uma diversidade de coisas, temos vídeos, fotos e tal. Tudo bem? Um grande abraço, bons estudos.